A paz do Senhor, povo lindo do meu canal, aleluia! Estamos aqui para falar sobre a última igreja, né? Desta aqui, mas já estão me cobrando. É fogo? É manto? É glória. Agora vamos convidar os amados aqui, vamos falar sobre a última igreja. Essa igreja recebeu crítica, não é? Da parte do Senhor. Interessante que as críticas de Jesus, ela é sempre bem-vinda, porque é uma crítica para conserto. Quando vem do ser humano, às vezes é para lhe ajudar, às vezes não, às vezes é para derrubar, né? Jesus não vem para derrubar, Jesus vem para ajudar. Então, estamos aqui convidando as pessoas, quem não vê agora vai ver depois, certo? Temos então essa sétima igreja, certo? Como padrão de avaliação nosso. Nós devemos nos avaliar concernente a essa igreja, certo? Então, vejam bem, vamos recapitular algumas coisas, né? A gente viu, a primeira foi Éfeso, certo? Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária, Paulo trabalhou por 2 anos em Éfeso, a capital da província romana da Ásia. Sua carta em Éfeso se dirige, acima de tudo, aos cristãos da localidade. Muitas escavações foram feitas no local, de onde visita a cidade. Hoje em dia, pode avistar a impressionante biblioteca, certo? De Celso, que fica no início da rua principal. Veja a cidade de Éfeso em Atos 19. Então, você veja que Éfeso tinha uma excelente biblioteca do chamado Celso, né? Então, magnífica, né? Nunca fui lá, mas um dia, em nome de Jesus, todos nós podemos ir. Segunda igreja é a Esmirna, né? Hoje essa cidade se chama Izmir e é um movimentado porto da costa oeste da Turquia. As mais importantes ruínas que remontam o período do Império Romano são as do Fórum. A praça principal da cidade, que aparece na foto, foi em Esmirna, que já o idoso bispo Policarpo, certo? Depois vocês podem estudar sobre ele, por volta de 155 depois de Cristo, se recusou a negar a Cristo e acabou sendo martirizado, né? 3. Pérgamo. A gente falou sobre ela também, né? As ruínas da cidade antiga ficam sobre a Acrópole, bem acima do nível da moderna Bérgama, o trono de Satanás, citado na carta. Pode ser uma referência ao altar dedicado a Zeus, que aparece na foto. Pérgamo era também um centro de culto ao imperador. Além disso, atraía muitos visitantes que vinham em busca de tratamento médico ligado ao templo de Esculápio, certo? O deus da cura. Depois a gente vai falar sobre essa pessoa, né? Esculápio, né? E Policarpo, podemos falar também sobre ele. Então, veja, o culto ao imperador e o Apocalipse, o governo romano e a cultura grega. Tiatira, né? A quarta. Este polo comercial, que ficava junto à estrada que levava ao Oriente, não passa hoje de uma modesta aldeia chamada Axar, certo? A carta menciona objetos de barro e é possível que a indústria cerâmica tenha florescido no local. Outro produto de destaque era a púrpura. Lídia, que recebeu Paulo, por sinal ela tinha muita condição financeira, em sua casa em Filipos, Atos 16:14. Vinha de Tiatira e era vendedora de púrpura. É possível que ela tenha voltado para casa, ajudando a organizar a igreja no local. Havia, porém, em Tiatira, uma mulher bem diferente de Lídia. Estava afastando os membros da igreja da fé verdadeira e levando-os para o mau caminho. Por causa da sua influência perniciosa e pela semelhança com a rainha que aparece no Antigo Testamento, foi apelidada de
Jezabel. Você veja o porquê que apelidaram essa criatura de Jezabel, né? Afastando os servos do Senhor dos caminhos, né? Então, veja bem. Aqui, convidando ainda o pessoal, né? Vamos ver quem já está online. Glória a Deus. Então, olha só. Sardes, quinta, né? Que vocês se lembram. Sardes havia sido a capital do antigo reino da Lídia, proverbial e lendária. Era a riqueza de Creso, rei de Sardes, tão rico quanto Creso. Depois disso, os gregos colonizaram a região. Colunas de um grande templo grego ainda são vistas no local. O ginásio foi reconstruído e os arqueólogos ficaram surpresos com a descoberta da antiga sinagoga que aparece na foto. Por sinal, muito bonita, né? Então, as colunas estão lá ainda até hoje. Filadélfia. Né? Filadélfia é a sexta, a gente falou no último vídeo, né? Filadélfia era uma pequena cidade situada junto a um grande e fértil vale próprio para a agricultura. Hoje, a cidade de Al-Serrir ainda vive da agricultura. A promessa de fazer do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus pode ser uma referência ao templo que ficava sobre o monte, atrás da cidade. Laodiceia. Esta era uma próspera cidade. Veja bem. É a que a gente vai falar hoje. Nas proximidades de Herápolis e Colossos, no vale do rio Lico. A carta reflete detalhes típicos da região. A lã branca e o colírio eram produzidos em Laodiceia. Também era um centro bancário. Morno é uma referência à temperatura da água. Tá bom? Que era trazida de Herápolis, né? Então, veja bem. Vamos ler o texto e depois a gente vai explanando. Então, veja bem. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém. A testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio. Então, como é que um pregador... Não, mas depois a gente fala. Depois a gente fala. Vamos botar uma pimenta hoje. Ou quente. Antes fosse frio ou quente. Então, Jesus está dizendo, era melhor você ser frio ou quente. Guarde bem isso aí. Por esse motivo, porque és morno. Referência à água térmica, certo? Em Herápolis, cidade de repouso, essa palavra Laodiceia significa povo reinante ou arrogante. Então, por aí você já sabe como era o pessoal da igreja, né? Será se tem gente arrogante nas igrejas de hoje? Acho que não, né? Tem algumas que só a misericórdia. Então, havia muitas fontes de água térmicas e medicinais, porém impróprias para saciar a sede dos viajantes. Então, vamos chegar aqui a um consenso. Então, ele está dizendo que era melhor ser frio ou quente. Mas, como é morno, ele disse: estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Água fria, né? E ainda diz: estou rico, conquistei muitas riquezas, né? Então, ele ainda está na crítica aqui, né? Então, veja, eu sou o Amém é uma apresentação. Risca aí nesse versículo embaixo, no ladinho, a apresentação de Jesus. A crítica de Jesus começa no 15. E por esse motivo, porque és morno, continua a crítica. Ainda que estou rico e tenho muitas riquezas e não preciso de mais nada, contudo não reconhece que és miserável
digno de compaixão, pobre, cego, estás nu. É uma crítica, ou seja, uma repreensão. Portanto, ofereço-te este conselho. Está dizendo o quê? Conselho. Adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que enriqueças e compre roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha e nudez. Compra o melhor colírio, referência do que se vendia na cidade, né? Para ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Conselho, né? Eu repreendo e corrijo a todos quanto amo. Meu Deus. Se pôs diligente e arrepende. Eis que estou à porta. Então, aqui ainda é conselho, né? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Promessa. Pode anotar aí. Jesus está fazendo uma promessa. Ao vencedor, continua a promessa. Concederei. Agora, interessante. Ele não deu elogio até agora. Essa igreja até agora não recebeu elogio. Veja bem. Crítica e promessa. Só. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono, e assim eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Então, vamos agora, é porque o que está um pouco frio, aí eu tô assim. Mas veja bem, mano, dá para a gente gravar, tá tranquilinho. Aqui está muito claramente dizendo que essa igreja não recebeu um elogio de Jesus. Alguns pregadores, eles falam o seguinte, eles falam assim, que frio é falta de fé. Mas como é que Jesus está dizendo que é para você ser frio? Então, frio não tem nada a ver com incredulidade. E quente é aquela pessoa que tem muita fé. Então, um pregador que disser isso, ele já está errando. Veja bem, conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosse frio ou quente. Então, Jesus está dizendo, era melhor que você fosse frio ou quente. Então, frio a gente comparando, é aquela água que sacia a sede, é prazerosa. Você bota na boca e sacia a sede. Então, seria aquelas pessoas com ministério prazeroso, mais ameno. Não tem aqueles pregadores que quando vão pregar, eles são mais calmos, pronto, é esse daí. O frio. O quente é aquele que é avivado, né? Fala mais, né? Assim, e está em cima dos púlpitos. Estão sendo vistos, estão em evidência, tem que orar mais, tem que buscar mais, estão na frente da obra. Esse seria o quente. Não tem nada a ver com incredulidade, certo? Descarta. Agora, tem um morno. Você já ferveu água? Água que chama água destilada, né? Você bota para ferver e ela ainda morna. Sem gula que você bota para fora. Então aqui, Jesus está falando nessa igreja que ela não está no padrão que ele queria. Essa igreja existe hoje junto com a Filadélfia. Duas igrejas dentro de uma mesma igreja. Existe dentro, a Filadélfia seria a igreja, a Esmirna, a igreja que Jesus elogiou. Jesus não colocou nenhuma crítica, então é um padrão a ser observado. Mas as outras, essa por ser arrogante, tem gente arrogante dentro da igreja. É muito complicado isso. Então você deve entender. Hoje a gente está aqui encerrando as coisas que são, porque amanhã, próximo vídeo, nós vamos falar das coisas que hão de acontecer,
certo? Então, nós estamos encerrando com essa igreja aqui. Veja bem, você talvez esteja surpreso com as coisas que eu estou dizendo aqui, que está quebrando muita coisa, mas isso é verdade. Jesus disse, olha, é melhor você ter uma pessoa que não aparece ou uma que está em evidência, mas você não pode ser o meio termo. Eu não posso dizer que isso daqui, o morno seria o mundo. O morno seria o mundo. O morno aqui é aquela pessoa que você não aguenta. É uma pessoa, não é só o mundo, é o mundano. Ele nem está em evidência, não quer estar em evidência, e nem ele quer orar e dar aquela palavra branda de consolo. É aquela pessoa que está crua, certo? É aquele que diz, eu estou cansado de orar, eu tenho preguiça de evangelizar. Ele não é nenhum e nem outro. E você pergunta, diz, a paz do Senhor, irmão, ele diz, a paz do Senhor. Ele cumprimenta. Quando ele começa a abrir a boca, você vê que ele não é frio, nem é quente, ele é morno. É aquela pessoa que não proporciona a água da vida para a pessoa. É o morno, certo? É o morno. Você veja que também, frio, quente, morno no meio. Jesus não gosta de meio termo. Ou você diz que é um, ou você diz que é outro. Ou você diz que está avivado, ou você diz que não está. Certo? Ou você diz que quer estar em evidência, ou você quer um ministério mais ameno. Então, amados, para encerrar aqui, Jesus dá essa crítica. Aí ele diz, mas a igreja é arrogante, dizendo, eu sou rico, conquistei muitas riquezas. Então é uma bênção. A visão de muita gente não é a visão de Deus. Eles tinham conquistado bênçãos, eles tinham prosperidade, eles tinham muito isso. E o que eles diziam? É de Deus, porque a porta está aberta. E aquela igreja que caiu, aquela igreja que fechou, aquela igreja porque o dizimista não chegou junto, não é de Deus, porque fechou. Irmão, não é assim não. Aqui, ele está dizendo, estou rico, ainda dizes, mas ele estava o quê? Quando Jesus disse, contudo, não reconheces, não faz uma avaliação sincera, que tu és miserável, isso é o morno, digno de compaixão, de pena mesmo, pobre, cego e nu. Esse é o morno. Ofereça um conselho. Ai, Jesus deu conselho a ela. Adquire de mim ouro refinado. A palavra verdadeira. Entendeu? Para que te enriqueças, ou seja, é como se Jesus dissesse, isso que você tem não é riqueza. Isso é prosperidade material. Eu quero lhe dar a espiritual. Olha só. E aí ele diz, eu repreendo e corrijo a quem amo. Olha só. Nessa cidade, nessa igreja, tinha colírio, né? A lã branca, o colírio, eram produzidos lá em Laodiceia. Né? Aí Jesus chegou para repreender. Eu repreendo e corrijo a quem amo. Essa carta de Apocalipse circulava nas igrejas. Você está entendendo? Todos entendiam. E ela aqui, até aqui, você veja que Jesus disse a uns, muito bem, parabéns, continue assim e vá melhorando. Mas o outro disse, pode parar aí, que desse caminho está errado. Eis que estou à porta e bato. Veja, se ele bate, o trinco é por dentro. Se alguém ouvir a minha voz, por que ele diz se alguém ouvir a minha voz? Você já parou para pensar? Leiam Isaías 59, versículo 1 e 2. A única coisa que deixa ele surdo é o pecado. E abrir a porta. Entrarei à sua casa, serei com ele e ele comigo. Ao vencedor lhe concederei que se assente comigo no meu trono,
assim como eu venci e me assentei em meu Pai no seu trono. Aqueles que têm ouvido para compreender, que escutem prontamente para obedecer o que o Espírito diz à igreja. Entendeu? Então, amados, nada de Laodiceia, Esmirna e Filadélfia. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Um abraço.